bom dia, na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Acompanhe a gente pelo WhatsApp no número 759-8842-6356. Se ainda não conhece o nosso canal no YouTube, se inscreva, deixe seu like e sua mensagem para divulgar o canal. Eu sou Marcelo Santos, continue comigo até o fim da mensagem e veremos a esperança do crente na tempestade da Covid. Pegue sua Bíblia e acompanhe comigo a leitura de Atos, capítulo 27, versos de 1 a 20. Determinou-se que navegássemos para a Itália. Então, entregaram Paulo e alguns outros prisioneiros a um centurião chamado Júlio, do regimento imperial. Então partimos, embarcando em um navio de Adramítio, que estava prestes a navegar para alguns portos pela costa da Ásia. Aristarco, macedônio de Tessalônica, nos acompanhava. No dia seguinte, chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com bondade, permitiu-lhe ir ver os amigos e receber deles o suprimento de suas necessidades. Partindo dali, fomos navegando perto da costa norte de Chipre, porque os ventos eram contrários. Tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfília, chegamos a Mirra, na Lícia. Ali, o centurião encontrou um navio de Alexandria que navegava para a Itália e nos fez embarcar nele. Navegando lentamente por muitos dias e chegando com dificuldade a Cnido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos próximo à costa de Creta, à altura de Salmona. E, margeando-a com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual ficava a cidade de Lazéia. Decorrido muito tempo e tendo a navegação se tornado perigosa, porque já havia passado o jejum, Paulo os advertiu, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem trará avaria e muita perda, não só para a carga e para o navio, mas também para a vida de todos nós. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao dono do navio do que ao que Paulo dizia. E como o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria deles foi da opinião que de lá seguissem viagem para ver se, de algum modo, podiam chegar ao porto de Fenice, em Creta, voltando para o sudoeste e nordeste, para ali passarem o inverno. Soprando o vento sul de forma amena, e supondo eles terem alcançado o que desejavam, levantaram âncoras e foram costeando Creta bem de perto. Mas não muito depois, sucedeu-se a partir da ilha um vendaval chamado Nordeste. O navio foi lançado para fora do curso e, sendo-nos impossível navegar contra o vento, cedemos à sua força e nos deixamos levar. Chegando perto de uma pequena ilha chamada Cauda, foi com dificuldade que conseguimos segurar o bote salva-vidas, que então foi recolhido, e usando-se os meios disponíveis para preservar o navio, amarraram-no com cordas. Temendo que fossem lançados em Sirte e encalhassem, baixaram as velas e se deixaram levar. Como fomos violentamente atingidos pela tempestade, no dia seguinte começaram a jogar a carga ao mar, e ao terceiro dia, as próprias mãos lançaram fora a armação do navio. O sol e as estrelas não apareceram durante muitos dias, e como ainda continuávamos sendo atingidos por uma grande tempestade, acabamos perdendo toda a esperança de sermos salvos. Esse texto se encontra em Atos, capítulo 27, versos de 1 a 20. Finalmente o julgamento terminou, e Paulo está prestes a embarcar para Roma. Naquela época eles não tinham muitas opções de transporte, era necessário aguardar a chegada de mais prisioneiros para lotar o navio e partir. Provavelmente, pelo fato de ser um cidadão romano, Paulo era bem tratado, e até foi permitido que seus amigos o acompanhassem na viagem para suprir suas necessidades. Por isso, o nome de Aristarco é mencionado, e ele esteve presente em vários momentos, Atos capítulo 19, verso 29. E Lucas parece estar junto também,
pois o relato é de alguém que esteve presente. A viagem para Roma era feita em 2 etapas. Primeiro, eles navegavam para a Itália e de lá caminhavam para Roma. O comandante da operação era Júlio, um centurião romano que pertencia ao regimento imperial. A viagem poderia acontecer por terra até certo ponto, e depois a etapa de navio seria mais tranquila. Mas em vez disso, Festo achou que, confinados no navio, seria mais difícil que eles tentassem fugir. Quando chegaram a Sidom, o comandante permitiu que Paulo visitasse alguns amigos. Partiram dali e a viagem parecia mais difícil do que costumava ser. Os ventos estavam contrários e a viagem se tornou mais longa. Os versos 5 e 6, quando chegaram ao porto de Mirra, mudaram de navio. Pegaram um que ia diretamente para a Itália. Com muita dificuldade, chegaram a bons portos, na ilha de Creta, e lá atracaram. A viagem se tornava cada vez mais perigosa e a estação das chuvas havia começado, e passaram vários dias sem ver o sol e as estrelas. Paulo era um viajante experiente, já havia sofrido 3 naufrágios, ele sabia ler os sinais e tentou alertar o centurião sobre os perigos da viagem. Porém, o centurião não deu ouvidos a Paulo. Ele preferiu seguir os conselhos do capitão e do proprietário do navio. O vento favorável começou a soprar de leve, e eles pensaram que era um sinal de que deviam partir. Mas, não muito tempo depois, tiveram de enfrentar um tufão, perderam totalmente o controle da embarcação e ficaram à deriva. Recolheram o bote para não ser arrebentado contra o navio, passaram cordas por baixo do casco para protegê-lo, soltaram as âncoras com a intenção de estabilizar sua posição e começaram a jogar fora as cargas e equipamentos para deixar a embarcação mais leve. Estavam todos em pânico, uma forte tempestade os castigava de dia e de noite, e aos poucos a esperança os abandonava. A vida é uma viagem que está sujeita a diversas intempéries. Hoje pode fazer sol e ser um dia feliz, mas amanhã a tempestade pode vir sem avisar e abalar as estruturas. Assim como no texto, pode parecer que está tudo bem, que a vida segue em frente, mas e quando a morte chegar, qual será a sua esperança? Também estamos passando por tempestades neste momento. Não temos controle algum sobre o que está acontecendo. Milhares de pessoas morrem todos os dias pela Covid. Estamos em um barco à deriva e a esperança, aos poucos, vai se esgotando. Parece com o que Paulo está passando, né? Em quem você irá depositar sua confiança? No mundo ou em Deus? O que poderá te trazer conforto e esperança? O noticiário nos bombardeando com notícias de morte e ao mesmo tempo atacando o governo? A saúde procurando tratamento e cura ainda sem sucesso? A nossa confiança deve estar em Deus, pois se você crê, tudo é possível. Marcos capítulo 9, verso 23. Alguém pode dizer, mas essa tensão que temos passado tem me deixado fraco e sem esperanças. Fortifique-se na graça que há em Cristo. 2 Timóteo capítulo 2, verso 1. Mantenha os seus pensamentos em Deus. Colossenses capítulo 3, verso 2. Assim como Paulo avisou aos comandantes da embarcação, o Senhor nos avisou sobre tudo isso. No mundo tereis aflições. Mas não se preocupem com isso. Ouçam a palavra de Deus, confiem no Senhor como Salvador, entreguem suas vidas a Cristo. Ele venceu o mundo para nos dar exemplo, para dizer que também somos capazes. João capítulo 16, verso 33. Continue tendo os cuidados necessários, não se desespere, confie no Senhor, entregue sua vida a Ele e tenha certeza de que Ele fará o melhor por todos nós. Deus, nós te louvamos pela Tua santa palavra, por nos dar esperança em meio às tempestades da vida, por nos mostrar que a nossa confiança deve estar no Senhor, nosso Criador e Salvador. Pedimos perdão por nossas falhas, pelos momentos que fizemos o que não te agrada. Somos gratos pela sua misericórdia, pela sua paciência em nos dar tempo para arrependimento. Mas acima de todas as coisas, somos gratos pelo seu amor, e sacrificou o próprio Filho para nos resgatar das trevas para a luz. Hoje intercedemos pela vida de Ayrton Brandão, que o Senhor o abençoe e lhe conceda saúde, assim como também intercedemos pelas vidas de nossas famílias e por nossas vidas também. Pai, é confiando na sua divina proteção que nós oramos no nome de Jesus. Amém.
Meu irmão, minha irmã, obrigado por mais este momento juntos, louvando ao Senhor. Continue se cuidando, orando pelos irmãos, ajudando a quem precisa, da forma como puder. E encerramos essa mensagem rogando a Deus que nos conceda um excelente dia e que cada um de nós, mesmo em meio a tempestades, deposite a sua confiança em Cristo, nosso Salvador. Amém.